Amigas e amigos do Sodanense, falando aqui diretamente de São Paulo, estou no topo de São Paulo aqui, vim para um evento de gestão esportiva. Estou gravando esse vídeo rapidinho no hotel antes de voltar para o evento, para falar de Maracanã e complementar as informações que o Emiliano trouxe aqui sobre governança, sobre divisão comercial, explicando por que algumas coisas que podem fazer sentido. Como alguns de vocês sabem, eu fui diretor do Maracanã durante 1 ano e meio, já na parceria Fla-Flu, entre 19 e 20. E o que eu entendo do estádio que eu posso trazer para vocês, para ajudar vocês a formarem a opinião de vocês sobre essa situação. Primeiro, comercialmente, o Flamengo é mais forte e vai trazer mais valor ao estádio. Não exatamente na proporção 65-35, isso é discutível. Mas o Flamengo é de fato uma força comercial muito importante para o aparelho. E assim atrair patrocinadores e venda de hospitalidade e a oferta de jogos combinada de Fluminense e Flamengo tem muito valor. E isso faz com que a divisão faça sentido nesses termos. Mas o que é importante lembrar também é que o Maracanãzinho é muito mais uma operação sensível do que se imagina. O Maracanãzinho, quando foi herdado pela dupla Fla-Flu, vindo dos outros dois consórcios anteriores, estava em situação deplorável. E ao longo do tempo foram feitas obras paliativas para poder ajeitar o aparelho. Só que em contratos precários, como são os contratos de concessão até agora da dupla Fla-Flu, é um termo jurídico até, precário, porque você tem muito pouca liberdade de ação, de operação, e você só tem 6 meses a cada contrato, tirando desse ano que é de 1 ano, mas os outros eram 6 meses, então você não tinha horizonte de fazer um investimento e nem saber se você vai estar lá para terminar a obra, que dirá para ter retorno dessa obra depois. Então é natural que os investimentos fossem mais modestos e os custos também. Isso vai crescer agora num consórcio de 20 anos, que vai permitir não só obras de mais profundidade para resolver questões como gramado, questões como infraestrutura de alimentos e bebidas, que é ruim no Maracanã e que pode melhorar muito baseado em cases internacionais e adequações que você pode fazer na estrutura atual do estádio, mas principalmente para você criar... Ó, o avião passando. Então, aqui em São Paulo, né? Estou aqui perto de Congonhas, estou na Faria Lima, aqui com o Juscelino, perto de Congonhas, avião passando, não tem jeito. Agora há pouco eu tive que cancelar uma gravação porque pousou um helicóptero no prédio aqui atrás. Mas, voltando ao tema, comercialmente também em estádio existe uma curva diferente de outros mercados. É comum parceiros comerciais de estádio preferirem contratos de longo prazo para ter o retorno do investimento e construir suas plataformas de comunicação e ativação dentro do estádio ao longo do tempo. Tanto por isso que vários dos contratos de naming rights que a gente vê no Brasil já e no mundo são de longo prazo, são contratos de 5, 10, 20 anos, 30 anos em vários casos. E a dupla Fla-Flu não conseguia monetizar dessa forma esses contratos, porque, enfim, prazos de 6 meses sem saber quando seria licitação, coisa do tipo. Pra você ter ideia, quando eu estava no Maracanã em 19 e 20, a expectativa era, se não tivesse a pandemia, a licitação sairia em 20. Então era para ser realmente de curto prazo. Aí aconteceu queda do Witzel, pandemia, e aí, cara, já viu, né? Mas o que eu espero do Maracanã também, nesse modelo 65-35, com os vetos de Fluminense, os possíveis vetos operacionais de Fluminense e as regras de dividendo. O Maracanã hoje já dá dinheiro, ou a operação conjunta, que envolve hospitalidade, alimentos e bebidas e publicidade e patrocínio. Essa operação já dá dinheiro para bancar todo o custo de operação do estádio, tirando o dia do jogo. O dia do jogo é responsabilidade de cada clube, é aquilo que a gente vê no borderô. Essas receitas e custos que eu estou falando não estão no borderô, estão na prestação de conta do consórcio pro governo do estado. O estádio já, mesmo no modelo precário, já gera receita suficiente para bancar e ainda sobrar dinheiro em relação à operação atual, com contratos precários. Esse dinheiro que será investido, por exemplo, agora para começar o início da empresa nova e o momento novo de investimento, das exigências iniciais de investimento. Ou seja, o grupo já provavelmente já se capitalizou para fazer esses investimentos, mas o raio do avião aqui. E isso faz com que, quando a gente olhe, se no curto prazo o estádio já gerava dinheiro, por exemplo, para se bancar durante toda a pandemia, mesmo com o estádio sem público, o dinheiro gerado em 2019 ajudou a manter os custos operacionais e as obras obrigatórias ao longo de 2020 até a volta do público em 2021. Com dinheiro de 19. Imagina isso potencializado em médio e longo prazo, com contratos de 2, 3, 5 anos com parceiros comerciais importantes que vão explorar tanto comercialmente para venda de bebidas, alimentos, o estádio, quanto até para patrocínio e publicidade. Fora contratos de camarote, que esses sim geralmente são anuais ou no máximo bianuais. Então o potencial de receita vai ser muito grande. Fatalmente, boa parte dessa receita vai ser reinvestida
em melhorias no estádio, e uma parte ao longo dos anos vai sobrar de dividendos como receita adicional para os dois clubes. Então eu vejo muito potencial. Eu acho que essa organização 65-35 foi no limite do ajuste, mas tem uma razoabilidade muito pelo uso do Maracanãzinho, pelos custos que vão envolver para fazer o Maracanãzinho virar um local de shows e eventos esportivos de alto nível. Os problemas eram bem graves mesmo. Então eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo agora e acho que o Maracanã vai ser uma plataforma para potencializar o Fluminense ao longo dos anos, especialmente com questões como sócio-futebol. O sócio-futebol cresce muito quando o Fluminense joga no Maracanã. Nos outros estádios não pega da mesma forma, mas nem de perto. Cresce em ticket médio e em volume de pessoas que consomem. Então o Maracanã vai potencializar, por exemplo, vendas de patrocínio, onde outros clubes entregam parte das propriedades de patrocínio das camisas no estádio. Entregam com camarote, entregam com publicidade nos setores. E a gente discutia, por exemplo, questões de integrar o setor sul, por exemplo, com patrocínio master. Isso pode ser uma coisa que o Fluminense fatalmente vai fazer, e o Flamengo vai fazer a mesma coisa no setor norte, dando um name rights do setor, o que chama no mercado de sector rights, como uma propriedade. Então tem muita coisa que pode ser feita para gerar ainda mais receita e mais valor para os dois clubes, complementando inclusive as receitas do clube em si. Então eu vejo muito potencial e acho que o modelo, olhando de fora, me parece bem feito. É isso. Saudações tricolores, um grande abraço.